Graças a Deus, quero eu estar mais uma vez deixando uma mensagem para o seu coração, dizendo que Jesus é maravilhoso. Quero eu estar convidando você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24. E neste versículo, meu querido irmão, nós vamos estar aprendendo um segredo muito importante para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus. E analisar uma promessa que Jesus fez para nós, que muitas das vezes nós não entendemos esta promessa. É muito importante nós ler o texto, estar analisando. Porque Jesus deixa uma palavra muito forte para o nosso coração. Jesus não diz simplesmente que a salvação vai ser para os perfeitos. A salvação vai ser para aquele que nunca erra, para aquele que nunca errou. Mas simplesmente eu quero estar frisando com vocês no versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Então, muitas das vezes, nós escutamos o pregador, pessoa que traz um evangelho de facilidade, fazendo promessa, e na verdade não é isso que Jesus disse. Eu quero estar lendo todos os versículos, do capítulo de número 24 até o versículo de número 14. E eu quero que você acompanhe comigo. E se você gostar da mensagem, você vai estar assinando o canal. Se você não assinou o canal, assine o canal para estar nos ajudando e deixar o seu joinha. E também você pode estar compartilhando com seus amigos. Observe a palavra do Senhor Jesus. Aqui não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo João, não é o discípulo, mas é o próprio Jesus deixando essa palavra para o nosso coração. Então analise. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não viste tudo isto? Em verdade vos digo que não ficarão pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, muitas das vezes, irmão, nós observamos pessoas que estão firmadas num templo. Ah, mas a nossa igreja é maior. Ah, a nossa igreja é isso. Irmão, nós temos que se aprofundar, se aperfeiçoar para fazer parte da igreja de Cristo. Porque a igreja que você congrega, a igreja que eu congrego, ei, precisamos estar firmado na igreja que vai fazer parte da igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo não está firmada em quatro paredes, mas a igreja de Cristo é invisível. Está em mim, está em você. Então você vê que aqui os judeus tinham uma religião completa. A religião do judeu estava firmada no templo. A gente observa os discípulos, quando chegou em Jerusalém, ficaram admirados com aquele templo. E diz: Senhor, olha a estrutura do templo. E Jesus, saindo do templo, diz: Pois é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então nós observamos, irmão, que no ano 70, ao qual Flávio José escreve a história da destruição de Jerusalém, ao qual muitas pessoas padeceram dentro do templo e outras morreram olhando para o templo, esperando que Deus fizesse alguma coisa por eles. Meu querido, pois eu quero dizer, nós temos que parar de ser religioso. Nós precisamos seguir o verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Então observe, nós acompanha no versículo de número 3. Estando assentado nos montes das oliveiras,
Chegara-se a ele, o seu discípulo em particular, dizendo: Diz-me, quando serão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então observa que Jesus agora começa a dizer para o discípulo o que vai acontecer. Observa o versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai vós que ninguém vos engane. Acautelai vós para que ninguém vos engane. Irmão, a gente vê muitas coisas estranhas acontecendo no meio do povo cristão. E muitas das vezes, se nós não vigiar, acaba se contaminando. Irmão que há uns tempos atrás era cristão fiel, hoje não sabe se ele é cristão ou se ele é judeu. É cheio de ritual judeu dentro da igreja deles. Meu querido, ou você é cristão ou você se decide judeu. Muitas festas judaicas, veste de sacerdote. Meu querido, quem você é? Você precisa descobrir quem você é. Você é cristão ou você é judeu? Porque a partir do momento que o judeu se torna cristão, ele tem que se ver como judeu e esquecer a prática judaica. Você está entendendo? Então a religião judaica ou a tradição dos irmãos estava firmada no templo. E Jesus disse: Pois eu te digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus nos diz aqui para que ninguém deixe nos enganar. Não podemos ser enganados. A gente vira alguma igreja que agora já tem o dia do perdão. A arca da aliança. Meu querido. Ei, minha querida. Cristo habita em nós e não um instrumento. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui para nós? Aí ele continua no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvirão de guerra e rumores de guerra. Olha, vos não assuste, porque visto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dor. Então vos irão e entregará para serem odiado, e matarão vós, e sereis atormentado de todas a gente por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e traídos-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecendo. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E a gente vê que hoje em dia, irmão, já tem muitos falsos. Muitas pessoas que agem com falsidade. E muitos mesmo, como a palavra diz, falsos mestres e falsos profetas. Mas ai daquele ou daquela que dizer que Deus está falando quando Deus não disse. Meu querido, minha querida, Deus é maravilhoso conosco. Aí continuam, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos enfriaria. E a gente vê que muitas das vezes, muitas pessoas têm enfriado na fé por causa das profecias, das revelações que não se cumprem na vida do povo. Porque os tais profetiza por dinheiro, os tais profetiza por seu bel prazer. Meu querido, minha querida, a Bíblia é completa. Não deixe que ninguém vos engane com palavra bonita. Não deixe que ninguém vos engane com palavra agradável. Não. Ei, versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus, meu irmão, minha irmã, Jesus já tinha avisado ao povo de Israel que ia acontecer essas coisas.
Quando a gente pega um versículo anterior, um capítulo anterior, no capítulo de número 23, no versículo de número 36 até o 39, Jesus diz assim, observe, um dia antes de Jesus entrar no templo com o judeu, um dia antes de Jesus entrar no templo com o seu discípulo, ao qual vem lá do norte da Galileia. E quando chega numa cidade grande, fica maravilhado com aquele templo. Que coisa linda! E até era normal, porque a religião judaica estava firmada no templo. Por exemplo, você vê que quando Jesus chega em Samaria, aquela mulher samaritana não entende. Porque diz assim, olha, o judeu diz que Deus só fala no templo. O samaritano diz que é no monte. Não estou entendendo. Se a religião verdadeira, aquela que adora no monte, não está funcionando para a minha vida. Porque eu já casei 5 vezes e agora já estou com o 6º marido e está dando tudo errado. Se o verdadeiro Deus fala no templo, para mim não tem jeito. Eu sou samaritano e o samaritano não pode entrar no templo. Então, mais ou menos assim, meu querido. Mas Jesus já tinha avisado. E eu quero dizer que Jesus está avisando para você neste momento através desta mensagem. Não deixe que ninguém vos engane. A Bíblia é a verdadeira revelação da palavra de Deus. Pare de querer coisa agradável aos vossos olhos. Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Meu querido, Jesus não chamou você para ser empresário, Jesus não chamou você para ser rico, mas Jesus chamou para morrer em prol do Evangelho. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E aquele que quiser ganhar a sua vida, perder-lhe-á. Então isso aconteceu com o discípulo e acontecerá nós também, se nós permanecer até o final. Então aqui Jesus nos dá uma promessa, que a salvação é para aqueles que permanecem até o fim. Não é para o que é perfeito, mas aqueles que permanecem. Porque muitos perfeitos, ou muitos que se achavam perfeitos, que veio antes de nós. Meu querido, você vai conhecer pastores, você vai conhecer pastora que antes de você ser cristão, aceitar a fé, já estava na igreja ensinando. E hoje estão aonde? No mundo. Por quê? Por ver as coisas erradas. Meu querido, Jesus disse, olhais para o autor e consumador da nossa fé. Pare de olhar para o homem, pare de olhar para a mulher e olhe somente para o autor da nossa fé. Então, lê no versículo aqui no livro de Mateus, capítulo número 23, no versículo de número 27, quer dizer, 37, 38 e 39. Ele diz assim, olha, um dia anterior de entrar no templo, Jesus fala para o seu discípulo, dizendo o que vai acontecer. Observe, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar a teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar. Jerusalém, Jerusalém, que matasse os profetas e aqueles que são enviados. Quantas vezes eu tentei vos ajudar e vós não querem? Então, através desta mensagem, irmão, estou trazendo uma mensagem apologética, ao qual despertando a você aceitar a palavra de Cristo como verdadeira é. Pare de ouvir o que o homem fala. Pare de ouvir aquilo que você quer ouvir. E se entregue completamente a Jesus. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Então a palavra de Deus é a verdadeira revelação para a nossa salvação. Versículo de número 38. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me virei mais, até que eu diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Meu amado, minha amada, você ainda está comigo? Meu querido, minha querida,
Se você está gostando da mensagem, depois compartilha, assine um canal, deixe o joinha e compartilhe com seus amigos. Mas esta é a palavra que Jesus disse. Muitas das vezes nós ficamos firmados naquilo que o irmão fala, naquilo que o pastor fala, que a pastora fala. Ei, meu querido, minha querida, a palavra de Deus é completa. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não nos prometeu, irmão, que nós não ia passar problema. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Meu amado, minha amada, por que estáis desanimado, por que estáis desanimada? Ei, levanta a cabeça. Porque quando você aceitou a Cristo, você aceitou a Cristo, você não aceitou ao homem. Você não aceitou a mulher, você aceitou a palavra. Então nós temos que ficar na palavra, porque a salvação depende de Jesus e não do homem. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É quem permanecer até o fim. Não é aquele que nunca errou, ou não é aquele que erra. Porque quando nós erra, nós temos que ser homem, nós temos que ser mulher e se arrepender. Confessar o nosso pecado, mas perseverar. Bem-aventurado aquele que vai até o fim. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, querido? Que Deus abençoe. Eu acredito que você está comigo até agora. E se você está comigo até agora, Deus está falando com você. A partir de hoje, você vai começar a analisar. Porque hoje, como eu disse, irmão, existem muitas igrejas que se diz cristã, mas a igreja é judaica. Eles estão com a trombeta. Dentro da igreja tem a arca. O pastor, não sei se é pastor ou sacerdote, está com a veste de sacerdote. Aquele Charlie. Está com aquele bonezinho de judeu na cabeça. Meu querido, minha querida, isso é tradição judaica. Você sabia que quando o judeu ia, ou até hoje, quando os judeus vão fazer os trabalhos dele, os cultos dele, o ritual dele, eles colocam tudo aquelas coisas, os aventais, o chapeuzinho na cabeça, todas essas coisas. Mas sabe o que é que Paulo diz? Você sabe o que Paulo diz? Para não encerrar, para não ficar muito longa. Observe o versículo no livro de Coríntios. Observe o que é que Paulo diz, querido. Então nós temos que analisar, nós temos que observar, porque senão fica difícil para nós. Eu sou bem sincero com vocês. Sou bem sincero. Eu tenho dificuldade para aceitar esses irmãos como irmão. Porque ou você é cristão e aceita Cristo verdadeiramente, é cristão, se torna evangélico, ou então você é judeu. E se você é judeu, você não pode ser meu irmão. Você está entendendo? Ou você é cristão, ou então você se torna judeu. Porque o judeu que quiser ser cristão, ele tem que viver a Bíblia, como nós vivemos. E não viver desta tal forma. Segundo os Coríntios, capítulo de número 3, eu acredito que é isso. Segundo os Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 14. Vou estar lendo o 14. Vou ler o 13 para vocês, irmão. Versículo 13, o 14 e o 15, que Paulo fala. Às vezes nós lemos e nós não entendemos, mas Paulo aqui está falando da religião judaica. O que acontecia, ou até hoje acontece. E às vezes no nosso meio também está acontecendo, irmão. A ponto que já tem pastores que diz que Jesus Cristo simplesmente é homem, mas para nós não. O nosso Deus cristão, o Deus que a Bíblia diz, o Jesus que a Bíblia diz, é o Jesus Deus. O Emmanuel, o Deus conosco. O Deus prometido através da Virgem, através da profecia de Isaías. Meu querido, minha querida, desperte. Se você faz parte desta igreja, ou você faz parte de uma igreja parecida com essa, saia e procura verdadeiramente uma igreja que prega Jesus ou que mostra a palavra do Senhor. Observe, versículo número
Segundo os Coríntios, capítulo de número 3, versículo número 13, 14 e 15. E não somos como Moisés, que põe o véu sobre a vossa face, ou sobre o vosso rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente o fim daquilo que era transitório. Olha, nós não somos como Moisés, nós não somos que nem o povo judeu que coloca o véu, meu querido. Nós não precisamos de véu, nós não precisamos de nada, nós temos Cristo. Nós chamamos Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Meu amado, minha amada, desperta. A palavra de Deus está bem clara. Então a verdadeira teologia é a palavra do Senhor. Ei, irmão, para de ser enganado. Desperta, tu que dorme. Versículo de número 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o vosso coração. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando, olha, observe, mas quando vos se converterem, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu será tirado. Meu querido, Paulo disse que quando o cristão se converte a Deus, tem que tirar o véu. E você, querido, que é cristão, que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, agora quer viver como judeu? Você não para analisar? Agora você está vivendo em roda de doutrina estranha e vento estranho? Meu querido, minha querida, irmão, mas agora também tem o judeu messiânico. Você tem estudado sobre o judeu messiânico? Você sabe o que é judeu messiânico? Meu querido, minha querida, nós não precisamos mais de ritual do Antigo Testamento. Nós precisamos simplesmente de Cristo, porque o sacrifício na cruz é completo. O sacrifício de Cristo na cruz, esse é suficiente. Você ainda está comigo? Você está entendendo a mensagem desse momento? Meu querido. Então a mensagem de Jesus diz: a salvação é para aqueles que permaneceram até o fim. Não é para aquele que congrega numa igreja grande. Porque muitas das vezes as pessoas dizem: eu já passei por aquela igrejinha. Eu já congreguei numa igrejinha. Ei! Você não entende que a igreja é Cristo? A igreja de Cristo é invisível. A igreja de Cristo não é quatro paredes, querido. Às vezes você está vivendo da mesma época do judeu, que ficava empolgado com o templo, a idolatria do templo. E hoje a gente vê as pessoas idolatrando o templo. É o templo de não sei de quem, o templo de não sei de quem, o templo... Ei, irmão, nós somos o templo de Jesus. Nós, igreja. Nós, irmão, nós se tornamos o templo. Nós juntos somos a igreja de Cristo e não as paredes. Meu querido, minha querida, desperta. Jesus está voltando. Não deixe ser enrolado com esse tipo de doutrina. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem em nome do Senhor. E se você ainda está comigo, deixe o joinha. Se você é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com seus irmãos, com os grupos que vai estar nos ajudando muito. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem em nome de Jesus.